Então, povo, voltamos aqui com mais um vídeo do canal Ler Vicia. Eu tirei essas fériasinhas aí de um mês, depois que a gente acabou o nosso mês do Halloween, porque, povo do céu, fazer mês do Halloween é estafante, porque é vídeo todo dia ali, eu tenho que ler muita coisa, eu tenho que gravar vídeo, tenho que editar vídeo, tenho que subir ele pro YouTube, dá um trabalhão. Então quando acaba, eu tô cansado pra caramba. Então eu tirei esse mês aqui de férias aqui, pra poder descansar as ideias um pouco, pra poder colocar algumas leituras em dia aqui. E hoje a gente tá voltando aqui com o nosso canal. E hoje a gente vai ter dois assuntos nesse vídeo. O primeiro, o principal, nós vamos falar sobre esse projeto sensacional aqui, que é o Diário Macabro, que é uma revista totalmente voltada para histórias de terror brasileiras, seguindo então a linha de Pulp Fiction. E depois eu vou estar dando então alguns recadinhos legais aqui do que vocês vão estar vendo aqui então no canal a partir de hoje até sabe-se lá quando a gente acabar. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, hoje nós vamos estar falando sobre essa revista, essa Pulp Fiction, esse projeto sensacional aqui que se chama Diário Macabro. Vocês estão vendo a capa aí, então, é muito bonita. Só uma pausa aqui, pessoal, que eu tenho que falar pra vocês. Vocês estão vendo aqui no fundo aqui, né? Vocês estão vendo que eu continuo gravando naquele cenário do meu quarto, só que eu coloquei alguns pôsteres aqui. Esses dois aqui são de Star Wars que eu ganhei da editora Aleph. Um do Darth Vader e o outro da Princesa Leia. Muito legais. E esse aqui é da editora New Order que eu ganhei, que é então do quadro famosíssimo do Fox Mulder, lá daquela série Arquivo X, né? I Want to Believe. Gente, vocês sabem que eu amo ET, que eu amo Arquivo X e que eu amo Star Wars, então eu achei que foi tudo a ver comigo aqui. Voltando ao nosso assunto. Hoje a gente vai conversar sobre esse projeto sensacional aqui que se chama Diário Macabro. Isso aqui, gente, é uma revista que tende então a homenagear as grandes Pulp Fictions do passado. Ela tem muita inspiração então na Weird Tales. Vocês lembram da Weird Tales? Provavelmente eu vou colocar então algumas imagens aqui do que era a Weird Tales, que era uma revista então norte-americana que reunia diversos autores que escreviam temas sinistros, temas estranhos, sabe? Por exemplo, tinha terror, tinha sobrenatural, tinha assassinato, tinha investigação, tinha mais ou menos o que viria a se tornar o cinema noir, tinha muita coisa legal lá naquelas revistas. E um dos grandes autores daquelas revistas, eu acho que o mais famoso de todos, acabou então a vir a ser o H.P. Lovecraft. A gente conhece muita obra dele, eu amo esse autor, eu acho que é um dos meus autores favoritos de todos os tempos. E o H.P. Lovecraft surgiu na Weird Tales. E lá também teve, por exemplo, Robert Bloch, lá teve conto do Edgar Allan Poe, gente. Tinha muita coisa legal nas Weird Tales. Teve o Robert E. Howard, teve muita gente boa. E essas Weird Tales, elas eram então as chamadas Pulp Fictions, que eram então ficção de polpa. O que é a ficção de polpa? É uma revista que é feita com um material, uma folha bem vagabundinha, sabe? A raspa da madeira que faz a polpa, que sobra a polpa mesmo da madeira. Eles fazem aquela folha bem amarela, bem fininha, bem vagabunda mesmo de tudo, e faziam então essas Pulp Fictions. E a Weird Tales é um dos maiores exemplos de Pulp Fiction. Então, aqui no Brasil nós tivemos algumas também, alguns exemplares de Pulp Fictions bem famosas também. Inclusive nós temos aí o Rubens Francisco Luchetti, que é considerado o papa das Pulp Fictions brasileiras, né, gente? E o Diário Macabro vem com essa proposta de estar então homenageando as antigas Pulp Fictions, reunindo autores aqui somente brasileiros. Tem aqui uma autora que escreveu em inglês, mas o foco principal aqui são histórias nacionais com esses temas macabros, sinistros, esquisitos, né? Que é o foco das Pulp Fictions voltadas para o terror. Essa daqui é a edição número 1, que saiu em maio desse ano, de 2017. E esse volume aqui, o volume 1, foi financiamento coletivo lá no Catarse. E hoje, dia 20 de novembro, vai estar então dando início ao volume 2, do financiamento coletivo lá no Catarse também. E, gente, olha, é muito bom. Todo colecionador, todo leitor de obras de terror, de ficção científica, de histórias sinistras no geral, história fantástica no geral, tem que ter essa revista no seu acervo. Porque, por exemplo, daqui seus 20, 30 anos você pode falar: ah, eu já tive, eu tenho na minha coleção uma Pulp Fiction. Olha pra vocês, que legal, gente, porque isso aqui é uma homenagem pura às Pulp Fictions do passado. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, esse aqui é o primeiro volume. Olhem essa capa, que maravilhosa que ficou.
E olhem pra vocês verem, gente, eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês verem como que ficou a edição. E ela homenageia totalmente essas Pulp Fictions. Olha os detalhes aqui no canto. Tem ilustração, todos os contos têm uma pequena ilustração no início do conto. Todos os contos, sem exceção, tem uma ilustração que tem a ver com o conto. E nós temos a ilustração principal aqui, que se eu não me engano, ela tem a ver com o primeiro conto, que é o conto que abre o livro. Olhem pra vocês verem, gente. Tá muito bonita, tá muito caprichada. E você consegue adquirir então a segunda edição, essa aqui é a primeira. Eu não sei se a primeira você consegue adquirir. Qualquer coisa eu vou deixar aqui embaixo todos os links. Vocês vão lá na página do Facebook da Diário Macabro. Vocês conversam em inbox lá e vê se ainda conseguem adquirir o primeiro volume. Mas o segundo volume abriu hoje para vocês comprarem. Então, gente, não percam a oportunidade. É uma oportunidade de ouro, porque, olha, esse tipo de revista aqui é uma raridade. Isso aqui é muito bom para os saudosistas como eu. Eu não vivi essa época das Pulp Fictions, mas eu tenho um carinho grande por elas, sabe? Porque eu acho muito gostoso. Quando eu era pequeno, um tio meu, ele gostava muito de ler quadrinhos de terror. E ele tinha alguns volumes de Pulp Fictions antigos aqui do Brasil. Eu não lembro como que era o nome, pessoal. Me desculpem, eu não consigo lembrar qual que era o nome. Mas eu lembro que ele tinha uns 2 volumes de uma antiga Pulp Fiction aqui brasileira, que tinha várias histórias voltadas para o estilo policial, o estilo noir, esse tipo de coisa, sabe? Uma tinha uma pegada mais ficção científica e a outra tinha mais essa pegada estilo noir, investigação, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu li aquilo lá, elas eram fininhas também, pequenininhas assim, e eu li e eu adorei, eu amava, eu achava muito legal, só que eu não sei o que aconteceu, se elas se desfizeram com o tempo, porque já na época elas eram a folha bem fraquinha, sabe? Tava cheio de buraco já, era bem, sabe, você via que tava num estado bem frágil. Porque querendo ou não, é uma revista feita com uma folha de polpa, né, gente? É uma folha bem fraca, uma folha bem frágil. E eu gostava demais daquilo, não sei que fim que deu aquilo, mas ela ficou no coração, porque foi uma das histórias, das primeiras histórias que eu li em revistas, que eu adorei. E aqui então nós vamos ter a reconstituição, a homenagem a esse formato antigo que agradava muito, que vendia nas bancas a rodo e que era muito legal. Então, se eu fosse vocês, não deixar passar a oportunidade. Eu vou deixar aqui embaixo então o link para você adquirir a sua lá no Catarse. O volume 2 está muito interessante. Eu até recebi um release aqui com alguns dos contos e alguns autores que estarão presentes. Eu vou estar falando só alguns aqui para vocês verem. Já começa com os títulos, gente, que os títulos são muito legais. Gente, a primeira história que vai abrir o volume 2 se chama Um Caso Documentado de Possessão Eletrodemoníaca, do Flávio Nigo. Gente, olha esse conto! Com certeza vai então lidar com possessão de alguns objetos, né? Por exemplo, nós tivemos aquela história do Stephen King lá da máquina de passar roupa, que ela era possuída e tudo mais. Provavelmente essa história vai seguir essa linha, eu já adorei. Nós temos uma história que se chama A Noite dos Seres Negros, do Rodrigo Kimek. Eu adorei o nome desse conto, que sinistro, deve ser muito boa. Nós temos um conto chamado A Coisa no Fim do Beco, do M. da Fonte. Olhem, eu gostei muito desse título também. Vocês estão vendo, né, gente? É bem o estilo pulp mesmo, que tem aqueles títulos chamativos, aqueles títulos grotescos, aquele título bem berrante mesmo, para chamar a atenção do leitor, para poder pegar o leitor. E de bônus, nós vamos ter então no segundo volume uma entrevista com o Papa das Pulp Fictions brasileiras, o Rubens Francisco Luchetti. Gente, não tem como fechar com chave de ouro melhor do que isso, né, gente? Então eu recomendo demais. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem aqui no box de mostrar mais. Clica ali no box de informações, vocês vão diretamente para o site do Catarse, onde vocês vão conseguir adquirir então o segundo volume da Diário Macabro. Eu não vou ficar fora dessa, você vai? Então, gente, alguns recadinhos rápidos aqui que eu falei que eu queria dar pra vocês. Primeiramente hoje é segunda-feira, então quarta-feira vai estar saindo uma dupla resenha, uma combo resenha aqui no canal desses 2 livros aqui. Nós vamos estar falando então de Fome, do Márcio Benjamin, e vamos estar falando de O Terror Depois de Tudo, do Alessandro Bortoleto Rodrigues. São 2 livros com a temática de zumbis, de carnificina, de fim de mundo, esse tipo de coisa. E são livros que eu acho que conversam entre si, embora cada um tenha a sua linhagem, cada um tem o seu caminho, mas são livros com temas semelhantes, então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os 2 quarta-feira aqui no canal. A gente vai então estar dando andamento a 2 projetos aqui do canal, que já estão eu já fiz alguns volumes deles já aqui, que o primeiro é o projeto Vampiros Clássicos.
O livro que eu estou usando como base para esse projeto é esse livro aqui, A Antologia do Vampiro Literário. Mas tem uma coisa, eu recebi alguns outros livros ali que também são voltados para os vampiros clássicos, então esse projeto nosso vai se enriquecer muito. Eu vou fazer um vídeo certinho mostrando cada um dos livros e os contos que eu vou selecionar, tá certo? Outro projeto que a gente vai retornar aqui então é o projeto de filmes da Hammer, o Hammer Project Filmes, que vocês sabem, né? Então eu me propus assistir um filme da Hammer por semana, se eu não me engano, mas eu vou dar uma mudada, eu vou colocar de 15 em 15 dias para poder não apertar a agenda do canal aqui. E eu vou então estar assistindo um filme da Hammer, eu já assisti alguns, já fiz vídeos aqui, e vou estar fazendo um vídeo então falando sobre o filme, falando o que eu achei, falando minhas impressões sobre o filme da Hammer em questão. Então a gente vai estar retornando com esse projeto, agora mesmo no começo de dezembro já tem o primeiro vídeo. Sexta-feira, se eu não me engano, então a gente vai ter resenha de HQs, com o nosso quadro HQs, quadrinhos e mangás. A gente vai estar falando então sobre A Canção do Cão Negro, que é mais um volume das séries do Unwrapped, né, o Cão Negro, publicado pela AVEC, e também outro HQ da AVEC, Silvio Santos, Vida, Luta e Glória. Muito legal, uma HQ biográfica. E é isso aí, pessoal. Não vai ter book haul por enquanto, eu tenho muita coisa pra mostrar que chegou aqui, mas o book haul eu vou segurar aí até o comecinho de dezembro, porque eu tô esperando chegar mais algumas coisas aí. Então, até quarta-feira. Tchau, tchau, gente!